Estamos recebendo a doutora Amanda Moura. Doutora Amanda Moura vai explicar sobre essa temática bastante importante, que ela é diabetes. Ela é advogada especialista em direito médico e também em direito da saúde. E atua em tratamento médicos e exames, planos de saúde também, do Sistema Único de Saúde, o SUS. E o sedentarismo, para você que está nos acompanhando, é uma das causas principais de inúmeras doenças, entre as quais temos a hipertensão arterial e o diabetes. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, a prática de exercícios é essencial para o controle da glicemia, principalmente para quem tem diabetes tipo 2, que é o mais comum, afetando 90 a 95% dos 20 milhões de brasileiros que têm esta condição. Para mais informações, estamos ao vivo aqui com a doutora Amanda Moura. Mais uma vez, obrigado pela sua disponibilidade. Seja bem-vinda, doutora. Bom dia, é sempre um prazer estar aqui, ainda mais falando desse tema que eu convivo com ele todos os dias, né? Diabetes. Então, sempre estou à disposição. Emanuel Lucas. Bom, doutora, prazer conhecê-la, né? Aqui vamos ter uma boa conversa, né? De diabética para diabético. Doutora, já vou começar, né? Fazendo um pequeno relato sobre essa minha descoberta. Porque eu sou diabético já tem mais de um ano e descobri de uma forma bem, assim, que eu não imaginava. Eu fazia curso, né, na Universidade Federal do Piauí. Sou formado em pedagogia pela UFP e em meio à questão de TCC, problemas assim, com você ficar pressionado por entregar um texto acadêmico, você acaba cometendo alguns exageros, né? E eu posso dizer que meu exagero foi abusar de alimentos que não são saudáveis, de que você acaba dormindo mal, você acaba se estressando. E eu gostaria de saber se isso de alguma forma contribuiu para que eu possa ter adquirido essa doença. Hoje você é diabético tipo 1, né? Insulina dependente. E também até a senhora poder fazer a diferenciação, até para os nossos ouvintes, o que é a diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2. Diabético tipo 1 é o diabético insulino dependente. O pâncreas, no sistema autoimune, destrói as células da insulina que são produzidas. Então, a gente até produz, mas o próprio pâncreas, as células beta, destroem as nossas células da insulina e aí ficamos dependentes da insulina exógena. Então, para o diabético tipo 1, tomar insulina todos os dias e fazer a correção de tudo que se come é essencial para manter um bom controle glicêmico e para não ter complicações futuras. O diabético tipo 2, ele tem uma resistência. Funciona, mas com o passar do tempo, pela alimentação, carga de açúcar no sangue, pela falta de atividade física, o organismo cria uma resistência à insulina e necessita, por vezes, tratamento via remédios orais. E quando se complica e não tem aquele controle, quando não reduz o açúcar, quando não faz uma atividade física, por vezes também é necessário utilizar a insulina, porque o corpo já está sobrecarregado. E temos também a diabetes gestacional. Esse tipo de diabetes é em mulheres gestantes, grávidas, que adquirem essa diabetes nesse período gestacional, tem uma carga elevada de açúcar e tem que fazer um acompanhamento mais rigoroso. Às vezes não necessita de insulina, às vezes com a própria alimentação, balancear a alimentação, uma atividade física durante a gravidez. Conheço várias gestantes que tiveram diabetes gestacional e que conseguiram controlar muito bem durante o período com o acompanhamento nutricional e posteriormente o filho nasceu sem nenhum problema, porque o risco dessa diabetes na gestação, por exemplo, eu sou diabética tipo 1, eu engravidei, já era diabética
Então, quais eram os riscos para o meu filho? Uma sobrecarga de insulina poderia fazer com que o meu filho nascesse um bebê gigante. Ele poderia nascer com uma hipoglicemia no momento do parto, uma hipoglicemia se minha glicemia estivesse descompensada naquele momento. Graças a Deus eu fui para o parto com a glicemia 90, ficou 90 durante todo o parto. Só depois que ele nasceu com a sobrecarga de emoção, a minha glicemia disparou. Foi para 300. Então, assim, a diabetes, ela está muito ligada a tudo isso que você falou. Tanto as questões emocionais, como a alimentação, como a falta de exercício, como os hormônios contrarreguladores que são liberados no período da manhã. Aí temos o fenômeno do alvorecer. Você me perguntou se essa questão da sua alimentação foi o que contribuiu. Não. Você já tinha essa predisposição, do gene de desenvolver a diabetes ao longo da sua infância. Geralmente, diabetes tipo 1 é desenvolvido na infância, na fase de infância. Eu também descobri com 24 anos. Então, assim, é uma doença autoimune, nós já nascemos com esses genes para desenvolver. Né? Então, não foi a questão de sua alimentação. Eu também me questionava muito. Será que é porque eu comia muito açúcar? E nem é. Realmente você vai desenvolver. E às vezes são fatores externos. É uma carga emocional. E aí no meu caso, eu estava numa carga emocional muito grande. Eu estava numa sobrecarga de trabalho muito grande. E quando eu descobri, já foi indo para UTI, com cetoacidose diabética, em coma. Passei 7 dias na UTI, mais 7 dias na enfermaria, sem saber direito nem o que estava acontecendo comigo. E quando saí, me dei conta que tinha que aplicar insulina, que tinha que fazer uma alimentação. Então, minha vida mudou completamente. Sim. Até, Carlos Santos, eu posso até relatar ainda mais, porque quando eu descobri, eu estava com 392, né? A gente está acima, né, do nível de 200, que é digamos assim, que é o normal, né? Mas, mesmo assim, 200 ainda é um valor bem alto. Hoje eu não sei se procede, né? Se o valor ficando ali entre 200, assim, acima um pouquinho de 200, 210, 220, ainda é um valor normal. Não, né? De acordo com a Sociedade Brasileira dos Diabéticos, nós temos um alvo a ser atingido. Esse alvo, pessoas que não são diabéticas, até 90 está normal. Depois de 90 a gente já diz o quê? Que está pré-diabético. Porque para a pessoa que não tem diabetes, o alvo é esse, até 100, né? Digamos até 100. Para o diabético, nós temos um alvo hoje conhecido pela Sociedade Brasileira dos Diabéticos, que é de 70 até 180. Diminuiu de 70, a gente está com hipoglicemia. Passou de 180, nós estamos com hiperglicemia, o açúcar elevado no sangue. Qual é o mais preocupante? São as hipoglicemias, porque com o açúcar baixo no sangue, a gente pode entrar em coma, a gente pode desmaiar, a gente pode morrer, pode vir a óbito. Eu já tive várias hipoglicemias, de cair no chão, de desmaiar, de não sair a voz, de não ter movimento nas pernas. Então, a hipoglicemia sempre é mais grave. A hiperglicemia, que são glicemias acima de 180, no momento ali você sente um cansaço. Ontem minha bomba de insulina estava com um probleminha, fiquei ao longo do dia com 320, 360. Me deu um cansaço, me deu um sono. Aí quando eu apliquei, que eu arrumei, que eu coloquei a insulina certinha, que já foi diminuindo, na mesma hora eu respirei e consegui trabalhar até meia-noite. Mas isso e não baixava. Como foi que baixou? Eu cheguei em casa, mesmo sem tempo, que eu tinha que buscar meu filho. Rapaz, eu vou para esteira. Fiz 30 minutos de esteira. 30 minutos, quando eu terminei, minha glicemia estava em 130, com 3 setas caindo. Já quase com a hipoglicemia. Ou seja, eu passei ao longo do dia todo tomando insulina e meu corpo com aquela resistência. Porque existem momentos que a gente está com a resistência, seja pelo estresse, seja pelo não dormir direito. Eu estava viajando, cheguei, não dormi direito. Seja por uma carga emocional, fatores externos, a sua glicemia, ela dá essa variação, sempre aumenta. Então, você sempre tem que estar atento. E a atividade física, ela influencia muito na questão da ação da insulina. Porque às vezes você aplica a insulina e seu corpo está resistente. Eu fui para a esteira, foi 30 minutos, 4 quilômetros. Eu saí, estava caindo, não precisei mais tomar insulina, fui comer. Então, são coisas que você só aprende vivendo. E a minha, até falou sobre a questão da hipo, a minha baixou até 20. E aí eu posso relatar o seguinte, acho que eu beirei a loucura, né?
porque foi um incidente assim, porque eu tinha tomado a insulina, a regular, que é o vidrinho transparente, e aí fui inventar de comer uma maçã, porque no momento, eu sempre eu tomo até hoje a insulina às 11 da manhã, e aí a gente aguarda um pouco, foi até me relatado isso, que você tem que ficar quieto, né, deixar a insulina agir, e se você fizer algum tipo de esforço, você acaba influenciando para que a glicemia baixe, ou até você não comer alguma coisa, né? E aí eu comi essa maçã. E segundo os médicos que me atenderam nesse dia, que foi até um dia assim de pânico para minha família, porque eu estava louco. Eu praticamente, Carlos Santos, eu não me lembro do que aconteceu até o momento em que eu estava a caminho do hospital e depois. O que aconteceu ali no meio, porque eu fui relatado de que eu muito agitado, gritando coisas sem sentido, né? Desesperado praticamente. E quando eu cheguei no hospital, fui recebido lá, me debatendo, o médico queria colocar soro no meu braço e eu me debatendo incessantemente, né? Então isso é um relato, isso me deixou muito espantado, porque eu não me lembro do que aconteceu ali entre a minha chegada no hospital até o momento em que eu voltei à consciência, já com a glicose. Isso. Doutora, eu queria só pegar o gancho do Emanuel Lucas relacionado a essas lembranças que ele não tem. E uma outra informação que eu queria que a senhora agregasse com relação às predisposições, depressão, ansiedade, pode ser uma predisposição para ter diabetes. E uma outra informação que ele colocou a respeito das não lembranças, isso também pode ser agregado a diabetes? A questão da não lembrança são os efeitos da hipoglicemia, que é o nível baixo de açúcar, quando está abaixo de 70. Essa hipoglicemia em alguns pode ser assintomática, que ainda é mais grave, porque você não está sentindo e pode cair a qualquer momento. E existem vários sintomas, dentre eles o esquecimento, dentre eles o estado de coma. Eu não diria que ele estava em estado de coma, porque ele estava em movimento, estava com fala. Mas por vezes perdemos a fala, perdemos o movimento das pernas, perdemos a consciência de imediato. Por quê? Porque como o nível de açúcar é o que dá energia para o cérebro e a gente não tem esse açúcar para dar essa energia, a gente fica inconsciente, a gente não sabe o que está falando, a gente não sabe o que está fazendo, a gente fica sem saber onde está. Por vezes meu Deus, eu acordo em casa, meu Deus, onde é que eu tô? Eu olho, não, eu acho que eu tô com hipoglicemia. E se eu acho que eu estou, talvez minha glicemia não estivesse tão baixa, ainda existe um pouquinho de açúcar que vai no cérebro e bate e volta, e você tem aquela consciência momentânea, mas por vezes eu já caí de não ter consciência nenhuma, de ser levada para o hospital, só que sem fala, sem movimento, e quando chego no hospital que aplica a glicose no sangue, imediatamente eu volto. Eu lembro que a minha primeira hipoglicemia, eu estava dormindo, tive que tirar as pernas de cima da cama, senão eu acordei sem movimento nas pernas. Isso aqui deve ter sido um sonho. Peguei minhas pernas e botei para fora da cama. Quando eu fui levantar, eu levei uma queda, taquei meu rosto na parede, né? Começou a sangrar. E eu morava com meus pais, eu querendo gritar a minha mãe. Mas a voz não saiu. A voz da gente fica dessa forma. E aí, minha mãe me pegou, ficou assustada também, porque para ela aquilo era novo. Meu irmão me levou para o hospital. E eu pensando, meu Deus, será que eu não vou caminhar mais? Será que eu não vou caminhar? E na hora que aplicou a glicose, eu caminhei, a consciência volta de imediato. Então, assim, os efeitos da hipoglicemia, eles são muito sérios. Realmente é uma bomba relógio a diabetes, eu sempre falo isso. É um balão que a gente tem que controlar ele na mão, mas que se a gente come, a gente tem que tomar insulina. Mas essa insulina que a gente toma não pode ser exagerada, porque se a gente tomar uma quantidade de insulina exagerada, é a hipoglicemia. Hipoglicemia não é falta de comida, não é porque você não se alimentou, não é. Hipoglicemia é excesso de insulina naquele momento. Por isso que as correções são feitas com o quê? Com uma quantidade de carboidrato. Só que existem hipoglicemias que a gente não tem essa consciência. A gente vai comer, come. Quando pensa que não, tem um efeito rebote
que é a hiperglicemia de imediato. Porque você come. O necessário são o quê? 15 gramas de carboidrato, esperar 15 minutos. E aí depois, se não tiver corrigido, comer novamente mais 15 minutos. Existe muito essa crença de que diabético não pode fazer atividade se não comer, que diabético tem que comer de 3 em 3 horas, não existe isso. O diabético tem uma vida normal como todo mundo. A única diferença é, se você não comeu, você não pode estar aplicando insulina. Você tem que ver se sua insulina basal, que é aquela insulina que você toma para corrigir o seu corpo ao longo do dia, se ela está numa dosagem correta. Você tem que ver se a correção que você está fazendo durante a alimentação, se está sendo para mais ou para menos. Para isso existe a contagem de carboidrato. Então, realmente, assim, é um mundo que gira em torno da hipoglicemia. E eu digo, mesmo fazendo tudo isso, por vezes, ainda temos hipoglicemia. Mesmo sendo monitorados, hoje existe a bomba de insulina, que monitora de forma contínua. Temos o sensor Libre, que monitora a glicemia de forma contínua. Ajuda muito, porque você está vendo que vai ter uma hipoglicemia, o aparelho alarma. Quando alarma, você vai, come um chocolate, come um doce, come uma coisa, na mesma hora você volta. Então, evita. Eu desde quando eu estou usando bomba de insulina, eu nunca mais tive nenhum episódio de hipoglicemia de ir para o hospital. Porque ela começa a apitar, enquanto eu não como, ela não vai me deixar em paz. Então, é alerta. Mas quem não usa, tem que ficar atento com a ponta do dedo. Sentir um tremor, porque por vezes você sente um tremor. Você está no ar-condicionado, você começa a suar, pode medir a glicemia que está com hipoglicemia. Você começa a tremer, você fica nervoso, às vezes você trata mal as pessoas com a hipoglicemia porque você está, naquele momento você está inconsciente. Então, hipoglicemia tem vários sintomas, desde cair até você tratar mal, a você ficar nervoso, a você ficar com a sudorese, que é suando sem parar. Então, são muitos os sintomas que você sente ali. Então, e essa questão da predisposição da ansiedade, dos fatores emocionais, hoje o ser humano na saúde mental como um todo está com essa predisposição pela vida corrida que temos hoje, né? Então, para o diabético não é diferente, porque a gente tem uma vida normal, trabalho, filho, casa, então você tem uma sobrecarga emocional. Então eu já tive crises de ansiedade quando você tem uma carga emocional muito grande, mas tudo é controlado de acordo com a sua glicemia e afeta. Você está com o emocional abalado, seja ansiedade, seja o sistema nervoso, ele afeta diretamente a glicemia, seja para mais, seja para menos, mas nós estamos propensos a esse descontrole. Lucas, inclusive você está com um aparelho, quer demonstrar? Olha só, para todos os amigos ouvintes aqui, ó, cadê? Olha aqui, ó, tenho 2 canetinhas aqui que me deixam, digamos assim, consciente, né, para eu poder exercer o trabalho, né, todo dia eu tenho que tomar 5 doses, né, eu tomo 2 antes de vir para cá, né, deixa eu ver, 20 unidades dessa NPH agora pela manhã, 6 da manhã, e 10 à noite. Aí dessas daqui são 3 doses, 4 unidades às 6 e às 6 da tarde, 6 da manhã e 6 da tarde, sendo que no almoço eu tomo 6. Isso porque, doutora, eu tive eu acho que eu cometi um pequeno erro, não sei, a senhora é especialista, a senhora pode me dizer, porque no finalzinho do ano passado eu fui, né, como ela até disse aqui, questão de diabético pode comer tudo, enfim. Aí eu gostaria de saber da senhora, se, por exemplo, eu comi um copinho descartável de sorvete, né, e minha diabetes disparou para 410, né, isso de alguma maneira afetou meu nível, porque o meu nível estava sempre ali 100, 150, tudo. Acho que o mínimo que já ficou assim, até abaixo de 80 foi 70, 73, no mínimo 60, né, antes dos 70. Então, diabético pode fazer uso, pode de vez em quando comer sorvete, assim, por exemplo, ou tomar aqueles sucos, ou existem restrições? Eu sempre digo, podemos tudo. A única coisa que não podemos é ter a insulina, né? Produzir a insulina. Mas para isso a gente tem essas canetinhas para resolver.
Qual o problema que eu vejo aí? Você está com doses fixas da rápida, né? Que é a regular. E essa regular, ela não é para ter doses fixas. Ela é para ter doses de correção de acordo com o que você está comendo. Para isso, a gente utiliza essa contagem de carboidrato. Por exemplo, você comeu um copo de sorvete. Para aquele copo de sorvete, era necessário quanta quantidade de insulina naquele momento. Geralmente, a regular, ela tem um pico de ação mais lento. É porque já existem as insulinas ultra rápidas. Eu uso uma ultra rápida que é a Fiasp. A Fiasp, ela age no momento em que eu estou comendo. Mas essas insulinas, por exemplo, a rápida, você teria que tomar tipo 1 hora antes de comer. Então, mais ou menos eu estou fazendo uma média, né? Sim. Eu não sou médica, mas pelo que eu vivo, é mais ou menos isso. Ela é bem mais lenta. Então, existem as outras insulinas, que são as análogas, que é essas que eu estou falando, que elas são uma ação bem mais rápida. Então, assim, você comeu o copo de sorvete, que era o que tinha que ter feito, ter tomado a insulina antes de comer o copo de sorvete. Sim. A insulina ia agir no teu organismo. Quando tu fosse comer o sorvete, já ia ter a insulina necessária para aquele copo de sorvete. Porque o sorvete, além do açúcar, tem a gordura. Então, ela sobe a glicemia 2 vezes. Tem tanto o impacto do carboidrato de 100%, que é o açúcar, como tem o impacto da gordura, que é 30%. Então, isso impacta. Eu como tudo. Eu como o doce, eu como o bolo, eu como o brigadeiro, eu como tudo, eu tomo meu vinho, eu tenho minha vida normal. Mas tudo que eu vou comer, eu faço um cálculo ali rápido do que eu estou comendo e aplico a insulina no momento que eu estou comendo, porque, como eu te falei, a minha insulina, ela age concomitantemente com a comida. Agora mesmo eu viajei, estava fora, não tive nenhuma interferência, minha glicemia, graças a Deus, o tempo inteiro. E te juro, no intervalo do curso tinha uns docinhos. Eu fui para Portugal. Portugal tem o pastel de Belém. Comi tudo, pastel de nata, pastel de Belém, o docinho que estava na hora do intervalo. Comia tudo. Teve pico de glicemia em nenhum momento, porque tudo que eu ia comer, eu aplicava. Às vezes eu errava, aplicava um pouco a mais e tinha uma hipoglicemia, tinha que comer outro biscoito, mas estava bom. Mas é isso. Por isso, é uma correção diária, você vive corrigindo tudo. Porque a glicemia, ela não é só o açúcar que você come. É a gordura que você come, é o carboidrato que você come. Todo carboidrato, arroz, macarrão, isso são exemplos básicos, pão, tudo isso se transforma 100% em açúcar no organismo. Eu ficava sem saber, meu Deus, eu sou diabética, por que eu não posso comer sal? Até o sal, porque o sal o quê? Eleva a pressão arterial. Sim. O diabético, ele tem predisposição a ser hipertenso, uma predisposição enorme. Então, a gente tem que ter esse controle com a gordura, esse controle com o sal. O controle com o açúcar nem preciso falar, porque o impacto. Mas o controle principalmente com a ingestão de carboidrato. Desde quando eu descobri, eu comia arroz integral. Depois eu chegava no lugar, não tinha, tirei. Hoje eu não como arroz. Não como macarrão. Pão eu como, de vez em quando eu como pão. Mas no meu dia a dia não tem pão, não tem arroz. Pão só à noite, que aí eu tenho que comer um pouquinho de carboidrato. Mas você tem que fazer esse balanceamento do que você está comendo. E às vezes não é retirar tudo, não. Às vezes é só a quantidade. É só diminuir e ter uma consciência daquela quantidade de insulina que você vai ter que tomar para aquela quantidade de arroz, para o sorvete que você está tomando, para o doce que você quer comer. Não se limite, mas você tem que ter essa consciência. Existem vários cursos, Lucas, de contagem de carboidrato na internet que você pode pesquisar, pode ver como funciona, porque você vai ver esse impacto diretamente. São cálculos que no começo você tem, eu sou diabética, eu tenho que fazer esses cálculos todos. Tem. Mas depois, você vai vendo, não, para essa quantidade de sorvete, eu tomei 2 unidades e foi o suficiente. Então, você vai adquirindo aquela vivência. Para isso aqui, para o meu almoço, como minha comida é sempre muito rotineira, eu já sei a quantidade certa. Eu tenho que tomar 6, tenho que tomar 4, tenho que tomar 2. Então, eu já sei certo. Na minha gravidez, eu era mais doida, que eu ficava com medo. Eu tenho um caderno que eu anotava
tudo, da hora que eu tomava café. Todos os alimentos. Todo, da hora do café ao jantar. Aí eu aplicava a quantidade de insulina. Aí se eu tivesse uma hipo no dia seguinte, olha, eu vou diminuir meia unidade porque eu tive uma hipo no almoço ontem. Até eu chegar num controle de ter uma glicada de 5,7, porque é uma glicada de 5,7, ela é excelente. Diabético é até 7, nós estamos no controle normal. Passou de 7 a 8, nós estamos no controle moderado. Passou de 8, nós estamos com a diabetes descontrolada. Pessoas que não têm diabetes, a média da hemoglobina glicada vai de 5, 5,5. Então, é muito difícil o diabético ter uma glicada nesse valor. E na minha gravidez eu consegui ter 5,7. Mas eu não comia. Se eu acordasse, minha glicemia estivesse alta, eu primeiro fazia uma atividade física para depois ir comer. Então, por quê? Porque a atividade física ia agir. Quando eu fosse comer, já estava a glicose baixa, eu já podia comer sem ter impacto para o meu filho. Mas é fácil tudo isso? Não, é uma carga, mas você vai aprendendo. Doutora, a gente já estamos chegando já ao final da nossa entrevista, até deixar o espaço mais uma vez para a senhora falar um pouco sobre essa temática e sobre outros temas, né? Que são temas importantes, são inúmeras perguntas, mas já estamos chegando ao final. Eu queria que a senhora esclarecesse, porque você relatou na sua fala que utiliza a bomba de glicemia. E eu queria que você acrescentasse quais são os outros instrumentos sofisticados para justamente diagnosticar a diabetes e também tratá-la com relação a quem tem esse problema de saúde. Hoje nós disponibilizamos de vários tratamentos modernos com inteligência artificial que ajudam o controle da glicemia por meio da monitoração contínua. Porque quando você está monitorando de forma contínua, você na mesma hora ou toma insulina ou come um carboidrato. Então, hoje nós temos o mais comum e o mais falado, que tem mais briga para ser inserido na lista do Conitec, na lista do SUS, para ser fornecido, é o sensor Freestyle Libre. Por quê? Porque esse sensor você aplica no braço e você escaneia a sua glicemia com o próprio telefone. Tem um aplicativo, você passa, escaneia e ali no momento já dá. Se tiver uma hipoglicemia, ele alarma. Se tiver uma hiperglicemia, ele vai alarmar também para você fazer essa correção. Então, um sistema muito bom para crianças. Por exemplo, a criança está na escola, pelo aplicativo, o pai de casa pode controlar, ver como é que está a glicemia do filho na escola. Então, pode socorrer, porque nas escolas hoje não existe um técnico, um acompanhamento técnico de saúde para criança diabética, o que eu bato muito, que é uma deficiência muito grande. A criança não pode ser impedida de ser matriculada na escola porque tem diabetes. Inclusive, a nova lei que proíbe o uso de celular, a criança diabética está fora, não é exceção. Por quê? Porque ela usa o celular para medir a glicemia por meio desses sensores. Nós temos também a bomba de insulina, que é a que eu uso atualmente. A bomba de insulina é um sistema de infusão contínuo de insulina. Ela fica aplicando microdoses no meu organismo como se fosse o seu pâncreas funcionando. É um sistema de pâncreas artificial. Então, eu fico recebendo microdoses ao longo do dia. Se eu vou ter uma hipoglicemia, ela me avisa, mas ela mesma suspende a glicemia. Se eu vou ter uma hiperglicemia, ela mesma aplica ali uma quantidade e me avisa para saber se a quantidade que ela está aplicando está boa ou se eu tenho que botar um pouco a mais. Então, realmente é um sistema de inteligência artificial. São tratamentos caros para você manter. Por exemplo, o sensor você tem que trocar a cada 14 dias. A bomba de insulina tem um sensor que você tem que trocar a cada 7 dias. Tem a cânula que é a cada 3 dias. Então, é um custo mensal da bomba de insulina hoje de 4 a 5 mil reais. É um custo, fora o valor da bomba que custa 20 mil reais. Então, é um valor de tratamento muito caro. Então, a gente pede administrativamente, via SUS, via plano de saúde, mas o pedido sempre é negado e a gente sempre recorre à via judicial.
Então, hoje eu advogo nessa parte da diabetes, né, no direito da saúde, e em particular mesmo somente para os diabéticos, nessa seara de buscar esses tratamentos, seja via SUS, seja via plano de saúde. Graças a Deus agora o STJ deu uma nova decisão dizendo que a bomba de insulina, o dispositivo, é um dispositivo médico, não é um medicamento, e o plano de saúde está obrigado a fornecer. O que é necessário? É necessário um relatório médico fundamentado, explicando a necessidade, a urgência para a gente poder pedir uma tutela, explicando, e não é aquele relatório que só diz fulano é diabético, não, tem que ser um relatório contando a história de como foi diagnosticado, quais os tratamentos já utilizaram até agora e que necessita daquele tratamento. Então hoje a gente tem esses tratamentos que não são acessíveis, mas que a gente busca, né, tanto administrativo como no judicial, para ter esse tratamento. E eu te garanto que esses tratamentos, eles trazem qualidade de vida, eles trazem para a gente uma segurança de ter uma vida mais longa, até porque o diabético, ele tem uma expectativa de vida menor. Quando é descoberta na infância, nossa expectativa de vida é reduzida em 30%. Isso são dados que foram divulgados no Senado, quando estava em votação o projeto de lei que considerava que o diabético tipo 1 seria deficiente físico, mas o nosso presidente vetou. Então, assim, é realmente uma deficiência. É uma deficiência invisível. Não é uma deficiência que você está olhando, você está sentindo. É uma deficiência no pâncreas. Então, é uma deficiência que está ali, só que ela é invisível. E o que os diabéticos buscam hoje é dar visibilidade para a nossa deficiência, é buscar os nossos direitos, é buscar mais informações, política de informação, de prevenção. Eu acho que os médicos, eu acho que as políticas públicas poderiam estar mais inseridas a informar sobre os tratamentos, sobre as correções, sobre como utilizar, fazer a contagem de carboidrato com os nutricionistas, termos nutricionistas com essas especialidades para nos ajudar. Porque quando o diabético é ajudado, esse custo pode até ser alto agora, para um plano de saúde ou para o SUS. Mas com certeza é mais barato do que mais na frente você está numa UTI, mais na frente você está com outras complicações, como a cegueira. Então, para o governo, para o plano de saúde, é muito, mas eles não têm essa cultura, porque eles não vão disponibilizar isso tudo, né? Então, o que a gente busca é isso. E meu recado é esse. O diabético se conhecer, buscar mais informações. Hoje nós temos a internet, que tudo que você busca contagem de carboidrato, alimentação, atividade física. Não tem o dinheiro para atividade física, vai correr na rua que não é de graça. Verdade. Então, você tem todos os meios, só basta querer. Então, a verdade é, você tem que aceitar, sair dessa fase de negação, conhecer a doença, porque você conhecendo diabetes vai ser mais fácil lidar com ela, e você amar o caminho, porque quando você ama o caminho, com certeza fica mais fácil. Doutora Amanda Moura, eu quero agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade, pela atenção que você tem com a nossa equipe. Muito obrigado aí pela sua entrevista realmente que esclareceu diversos tópicos em relação à saúde. Desejo para você um bom trabalho, uma boa semana. Muito obrigado. Muito obrigada, estou sempre à disposição. Muito obrigado, doutora. Esclareceu muito sobre as minhas dúvidas quanto à diabetes. Mesmo a senhora ainda não sendo, né, da área, digamos assim, médica, mas digamos, somos irmãos de insulina, mas esclareceu muito essas dúvidas que eu tenho, essa doença que posso, mais um pequeno relato antes de encerrar, que cheguei ao ponto de pensar besteiras. Não penso. Porque foi algo assim que baqueou minha vida. Mas hoje eu posso dizer que vivo bem, mesmo com, eu posso dizer que certas restrições alimentares, mas eu me sinto mais vivo. Só para encerrar, eu sempre digo que Deus não dá uma cruz que a gente não possa carregar. Então pode até ser difícil no começo a questão da aceitação. Eu também lembro que quando me deram o diagnóstico, meu Deus, o que é isso? Eu passei quase 5 anos para aceitar. Mas assim eu tive várias complicações, né? Então até eu aceitar o tratamento, aceitar a doença, foi um pouco difícil, mas eu coloquei isso na minha cabeça. Deus não nos dá uma cruz que a gente não possa carregar. Então a gente carregando ela com amor,
com paciência, com dedicação, porque a gente tem que ter dedicação e tempo. Com dedicação e tempo, com certeza, conseguimos ter uma vida normal, ter nossos filhos, ver os nossos netos. Tem uma diabética que eu sigo, que ela já tem 90 anos, até hoje ela descobriu com 3. Quando eu vi, eu fiquei tão feliz, porque dá uma esperança pra gente, né? Então é só isso, viu, Lucas? A gente consegue. Existem os momentos tristes, existe como toda pessoa com diabetes ou não. Mas com certeza a força, a fortaleza de a gente querer viver sem complicações no futuro, isso nos fortalece.